A reação poderia ter sido muito pior. Estamos falando da Polônia, estamos falando da Rússia, dois países separados por fronteiras, história e uma desconfiança mútua. Mas eles também estão unidos por algo que quase nunca aparece nos mapas políticos: rotas. Normalmente, países não disputam mares dessa forma. Cada um tem seu litoral, seu território marítimo, e o assunto termina por aí. Na costa sul do Báltico, existe uma faixa estreita de areia, quase frágil, chamada Istmo da Vístula. Ela separa dois mundos completamente distintos. Foi exatamente ali que surgiu Elbał, uma cidade portuária polonesa com séculos de história. Um porto funcional, bem localizado, mas fundamentalmente incompleto. Porque para que os navios de Elbał chegassem ao mar aberto, eles precisavam atravessar um único ponto, um estreito controlado pela Rússia. Mas no mundo real, isso significava uma única palavra: incerteza. Navios podiam ser barrados por qualquer motivo. Exercícios militares podiam interromper o tráfego a qualquer momento. Decisões podiam ser tomadas do outro lado da fronteira sem aviso prévio. Empresas de logística odeiam incerteza. Investidores fogem dela. E a ideia de depender de um estreito controlado por Moscou deixou de parecer aceitável para a Polônia. Foi então que o país tomou uma decisão ousada e incomum: se não existe uma passagem em nosso território, então nós vamos criar uma. Em 2019, o projeto foi anunciado oficialmente, um canal que cortaria o Istmo da Vístula. Sem pedir permissão, sem intermediários, o custo foi altíssimo, quase €500 milhões. Milhões de metros cúbicos de areia foram removidos, concreto foi despejado, eclusas complexas foram construídas, junto com pontes móveis para manter o tráfego terrestre. Mas na prática ainda havia um obstáculo silencioso. Mas não chegavam ao porto. Era como construir uma porta novinha em folha que dava para um corredor bloqueado. E
Na narrativa de Moscou, isso abria uma brecha estratégica. Para a Polônia, a resposta era direta e pragmática. Não se trata de ataque. Trata-se de controle, de soberania. Grande parte do petróleo que abastece a segunda maior economia do mundo passa por um único ponto crítico: o Estreito de Malaca. Ele é extremamente vulnerável a crises, bloqueios e conflitos regionais. Para a China, isso não é um simples detalhe geográfico no mapa, é um risco existencial. E foi por isso que Pequim decidiu investir mais de 60 bilhões de dólares em um desvio monumental. O Corredor Econômico China-Paquistão, uma rede complexa de portos no Mar da Arábia, rodovias cruzando montanhas, ferrovias e oleodutos. Tudo para reduzir a dependência crônica do Estreito de Malaca. O objetivo não é abandonar o estreito. É ter uma alternativa confiável. É ter uma segunda opção. Durante décadas, a Rota Marítima do Norte parecia uma fantasia algo inviável. Gelo espesso, custos elevados e riscos extremos tornavam a navegação quase impossível. Mas o clima mudou. Literalmente. O gelo do Ártico recuou, as janelas de navegação ficaram maiores e mais previsíveis. Quando o sul falha, como quando um navio bloqueou o Canal de Suez em 2021, o norte passa a importar. O Canadá viveu algo parecido com seu petróleo. Durante anos, quase toda a sua vasta produção era vendida para um único cliente. Os Estados Unidos era um negócio fácil e conveniente, mas também perigoso, porque deixava a economia canadense refém das decisões de um único comprador. A solução foi a controversa expansão de um oleoduto até o Oceano Pacífico. O padrão se repete em todos esses casos. Não se trata apenas de construir infraestrutura. Trata-se de construir poder. E quem controla os fluxos influencia as decisões de outros países. E quando isso acontece, a alternativa que foi construída a um custo tão alto vale mais do que todo o dinheiro investido. No mundo imprevisível de hoje, não vence necessariamente quem tem mais força bruta. Vence quem tem mais opções. E as rotas que estão sendo cavadas, pavimentadas e construídas hoje, em lugares como a Polônia, o Paquistão e o Ártico, são as linhas invisíveis que vão decidir o mapa do poder de amanhã. Se você está gostando de analisar o mundo por essa perspectiva, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.